Vamos conversar um pouquinho a respeito das revoluções burguesas, essas revoluções que elas tiveram um impacto importante para a sociedade como um todo, para os desdobramentos até que chegássemos ao desenvolvimento do capitalismo, essa sociedade industrial a qual nós estamos acostumados, essa sociedade que tem por característica essa busca, esse anseio pelo lucro nessas relações de consumo, essas relações de produção, que elas sofreram impacto e sofreram severas mudanças em todas as suas estruturas, em todos os seus modos. E para a gente entender todo esse reflexo que a sociedade capitalista ela nos trouxe, nós precisamos entender esse desdobramento das revoluções burguesas, principalmente Revolução Francesa e Revolução Industrial. Bom, um dos elementos que vão marcar e que vão dar força a esses movimentos sociais e que vai marcar o início de todo esse processo, de toda essa revolução social, porque foram revoluções sociais importantes, já que a sociedade ela precisou se redescobrir, se readequar, se reestruturar, foi a queda da Bastilha. Então, quando eu tenho essa ruptura, essa queda daquele poder maior do monarca, desse poder maior do rei, eu abro espaço para que hajam todos esses desdobramentos da revolução. Então, quando eu tenho essa tomada desse objeto que é marco absoluto desse poder do soberano, eu tenho start para que todas as mudanças elas iniciem no meio social. Aí eu vou ter vários desdobramentos. Eu vou passar ali pelos girondinos e pelos jacobinos, vou terminar todo esse processo com o golpe 18 Brumário de Napoleão, que ele põe fim à Revolução Francesa. Então, nesse período, eu tenho o primeiro marco, que é a queda da Bastilha. Então, a queda da Bastilha foi essencial para que todos esses desdobramentos, que todos esses fenômenos, eles ocorressem. Então, a partir daí, eu tenho uma sucessão de fatos que vão me levar necessariamente à Revolução Francesa e à Revolução Industrial. Quando eu tenho a queda da Bastilha, eu tenho essa divisão entre girondinos e jacobinos, que são a primeira expressão do que mais tarde nós conheceríamos como burguesia e proletariado. E nós temos um nome importante nesse contexto, que é Robespierre. Aí nós vamos ter uma ascensão da burguesia. Então a burguesia ela começa a ganhar volume, ela começa a ganhar peso, começa a ter uma importância maior nesse meio social. E quando eu tenho essa ascensão, que a sociedade percebe que a burguesia ela começa a ganhar força, ela começa a ganhar voz, eu tenho o golpe do 18 Brumário, no qual a nossa referência principal é Napoleão. E o 18 Brumário, ele foi um golpe fortíssimo para que a Revolução Francesa ela tivesse fim. Então eu precisava desarticular todo esse envolvimento dessa nova burguesia no contexto social. E quando isso acontece, eu entendo bem os pressupostos por trás da Revolução Francesa. Qual que é o principal aporte da Revolução Francesa? A Revolução Francesa ela traz para nós um movimento político extremamente forte, muito bem marcado, muito bem definido. Então eu quero uma nova estruturação social. E para isso eu preciso ir aonde o poder está, vamos colocar dessa forma. Então não dá mais para tudo estar concentrado nas mãos do monarca. Eu preciso ter essa ruptura, eu preciso ter essa quebra para que todas as minhas reivindicações, todas as melhorias que eu visualizo, elas tomem forma. Então, ter essa busca para o novo contexto político é essencial para que haja um segundo momento, que é a Revolução Industrial. Que a Revolução Industrial aí ela já vai trazer um aporte
aporte econômico e social muito forte. Então eu tive um primeiro momento em que a questão política ela era muito marcada dentro da Revolução Francesa, que tem que passa por vários golpes, né? A queda da Bastilha, e ela termina com 18 Brumário. Aí eu passo a entender a Revolução Industrial. Então, se eu mudei o meu contexto político, agora é o momento de trazer uma nova estruturação para a sociedade. E quando eu penso numa nova estrutura social, numa nova roupagem social, eu estou falando de uma mudança no contexto social, obviamente, que esse é o principal enfoque, embora pareça redundante. E eu falo também de uma busca por uma nova estrutura econômica. E essa estrutura econômica, ela muda quando eu deixo de ter uma economia de subsistência, uma economia que ela girava muito em torno das questões da manufatura, e eu passo a ser uma sociedade industrial. O meu objetivo agora é o lucro. Eu não me preocupo tanto com as questões elitistas na produção das peças, como lá atrás eu tive uma reestruturação política que trouxe consigo, consequentemente, uma nova estruturação social. Agora é o momento de que o contexto econômico ele passe por todas essas adequações e atenda às novas demandas, às novas estruturas. Então agora as pessoas que até então elas não tinham condições de estarem consumindo, elas querem fazer. E quando isso acontece, eu entendo que é o momento de despreocuparmos com essa produção elitista, essa produção exclusivista, e voltarmos para atender aqueles que vão poder nos dar um retorno e fazer com que essa economia ela se movimente constantemente, e assim eu consiga alcançar o lucro. Então é a hora de uma produção em massa. É a hora da gente atender a essa indústria cultural que vai produzir para as grandes massas e vai trazer consigo todos aqueles desdobramentos que a gente já havia falado, dos novos meios de produção, os novos modelos de produção. Então entramos em contato ali Taylorismo, Fordismo, o Toyotismo. Nós passamos a ter essa divergência de classes ou antagonismo de classes de Marx, para que tudo isso nos mostrasse qual é o rosto dessa nossa nova sociedade, que ela se funda no capitalismo após passar por todas essas revoluções sociais. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?